Amém. Nosso Deus é maravilhoso. Mwari wedu anoshamisa. Como nós sabemos, Sezvo tinoziva. mas antes vou pedir uns 2 microfones, se existem, Ndisati ndinoda kukumbira mamikrofoni para que mairi possam kana ficar com eriko o protocolo. kuti imwe igone kuva nemaanja. No caso de alguém levantar a mão, os protocolos vão correr e lhe dar o Kana microfone. munhu asimudza ruoko munhu anomanya nemikrofoni kuti anopereka. Gostaria que a igreja toda se sentisse livre. Ndaifarira kuti chechi yose iwe yakasununguka. Aleluia, aleluia. Amen. Jesus já nos libertou. Jesu atotisunungura. Então temos que ser livres. Tinofanira kuva takasununguka. Nosso Deus é maravilhoso. Mwari wedu akanaka. O tema que eu trago nesse debate Musoro wenyaya ndinounzisa pakutaurirana não é uku. diferente do evento que estamos a ter. Hauna kusiyana nemutambo watiri kuva nawo. Nós sabemos que estamos numa Páscoa Tinoziva kuti tiri paEaster. e quem sabe existem algumas inquietações sobre a Páscoa Yani anoziva kuti pane vamwe vane mibvunzo nekuda kweEaster iyoyo. que os irmãos tenham. Yekuti hama wanadzo. Qualquer dúvida que seja. Mubvunzo upi zvawo ungagana Estamos uripo. aqui com os nossos anciãos, diáconos. Tiri pano nemaedha edu nemadhikoni. Eles vão responder a sua inquietação. Iwo wachapindura iyo mubvunzo wako. Então, se alguém tiver uma dúvida, vamos começar assim. Kana ariko munhu ane zvaakazive tinotanga Vamos kudaiso. começar. Se alguém tiver uma dúvida, Tinotanga kudaiso kana munhu ariko pane fique à vontade para zvaanoasingasivi. levantar a mão Angasimudza ruoko e expor a sua dúvida. achiisa mubvunzo Ok? wake. Temos a primeira mão. Pane ruoko rwasimudzwa uko. Ok, muito obrigado. Tinotenda. Mais alguém? Pane umwe futi here. Ok, tem uma outra mão lá atrás. Tine rimwe ruoko futi kumashure uko. Já temos 2 mãos. Tatoene maoko mawiri. Vamos estar a fazer em fase. Tichaita pamafase. Vamos recolher todos que têm dúvida. Tichatora mazita evanhu vose vane Temos mibvunzo. muitos temas aqui a debater. Tine misoro yenyaya yakawanda tinoda kutaurirana apa. Vamos todos levantar as mãos os que têm dúvida. Isu tinosimudza maoko vane Vamos vane aqui anotar. mibvunzo. Isu tichanyorera. Depois vamos responder as perguntas. Tichazopindura iyo mibvunzo iyo. Então, alguém tem mais alguma dúvida? Pane mumwe futi here ane mibvunzo. Pergunta que tem a ver com Páscoa. Mubvunzo unotaurira maererano neEaster iyo. Amém? Amen. Está claro? Zvakajeka here. Estamos na Páscoa Tiri paEaster. e queremos conversar assunto de Páscoa. Tinoda kuti tikurukurirane titaurirane nyaya yeEaster. Aleluia. Amen. Ok, pode começar, nossa mãe. Tsangai mama. Boa tarde, boa tarde. Maswera. A minha pergunta é: Mubvunzo wangu ndeuyu. se Jesus Cristo Kana Jesu morreu iye akafa para nos salvar, kuti atiponese, para nos libertar, kuti atidzikinure, por que nós, seiko que isu somos crentes, tiri watendi ainda encontramos doenças, tinozosvikira ainda tinozowana temos nemumazvirwere, sofrimento? tinoonana nematambudziko. Sim, essa é a minha pergunta. Ndiyo mubvunzo Uma wangu. salva de palmas, uma salva de palmas. Maoko. Ok. Gostaria que pai corresse para lá atrás, tem uns jovens. Jovem, aproxima um pouco aqui. Ndaifarira kuti Aleluia. baba manja Já tem o Aleluia, microfone, ok? aleluia. Amém. Amen. Saudar a igreja em nome de Jesus. Kukwadzisa chechi muzita ra Jesu. A minha questão é sobre a ceia, a Santa Ceia. Mubvunzo wangu Santa tewe Santa Ceia. Jesus, quando ceava com os seus discípulos, Jesu paaidya nevadzidzi wake, ele deu o vinho e o pão. iye akapa chingwa newaini. Ele disse: tomai e bebei. Akati idyai muchinwa. Isso é o meu sangue Iri ropa rangu, e o meu corpo. iyi muviri wangu. Façam isso em memória de mim. Itai izvozvi muchindirangarira. Em um outro versículo, Pavhesi imwe futi a Bíblia diz bhaibheri rinoti que quem tomar a Santa Ceia indignamente, anonwa iyo Santa Ceia aliás, nenzira isiriyo. a Santa Ceia não deve ser tomada indignamente. Santa Ceia haifanirwe kunwa nemzira isiriyo. Então eu gostaria de saber, Ini ndaifarira kuziva o que é tomar a ceia indignamente? chii chinonzwi kunwa Santa Ceia Obrigado. zvisinafaniri. Ndatenda. Uma salva de palmas. Maoko. Mais alguma pergunta? Pane mubvunzo Amen. umwe Sim, futi. pai. Baba. Amen. Amen. Inini chandada kuziyawo Eu queria saber, ndichikudaro. Edeki, Tinoziya kuti Judasi akatengesa Jesu soubemos que estamos a celebrar a morte de Jesus. nekuzviona kuti ndatengesa ropa ra Mwari, O sangue de Jesus, akazviona kuti hazvina kunaka, ele viu que não estava bem. akadzosera mari. Ele voltou, devolveu o dinheiro. Então iyena akaenda akadzisungira. Ele foi se suicidar. Então tinoda kuziya kuti pakadzosera mari iyena akazvidemba kutaura kuti ini ndashaisha. Eu quero saber, no momento que ele devolveu o dinheiro, ele se arrependeu que eu falhei.
então toda kuziya kuti pakaenda akadzisungira munhu uyu akaenda kudenga ere kana kuti hazi kuenda. Então quero saber, quando ele foi se suicidar, ele foi ao céu ou não foi? Obrigado. Ndatenda. Muito obrigado por essa questão, pai. Ndinotenda nemubvunzo uyu baba. Acredito que essa questão é uma das questões que vai nos causar um bocado de polêmica. Ndinotenda Mas, kuti- alguma questão? Assim, para nemubvunzo umweri. Irmãos, sejamos livres. Sejamos Boa livres. tarde a todos. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Pode dar essa- Obrigada pela permissão. Ndinotenda nekutenderwa. Eu tenho minha pergunta. Ini ndine que diz mubvunzo assim, wangu. Jesus morreu na cruz de Calvário Jesu akafa pamuchinjiko weKalvari para nos salvar. kuti andiponese. Será que nós, irmãos em Cristo, Ko isu ambao muna Kristu estamos salvos takapona ere ou não? kana kuti kwete? Obrigada pela pergunta. Ok. Mais alguma questão? Pane mubvunzo umweri futi. Ok, vamos fazer assim. Quando estamos para dar as questões, vamos falar os nossos nomes Ngatiite isu kana para nós depois podermos responder às determinadas pessoas. patinenge tichiisa mibvunzo yedu ngatitaurire mazita kuti tinyorere kuti tizopindure mibvunzo iyo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu chamo Fevereiro, Rui Cancono João, sou ancião da província, entro na Josina Machel. Zita rake ndiro Romanzo Ereda. Eu tenho uma dúvida, parece que a dúvida é geral, porque eu acompanhei ontem. Ini ndine mubvunzo, ndinofunga kuti mubvunzo ndewe vanhu vakawanda Quando nekuti ndakabata estávamos nezuro. aqui ontem, Wanga vari pano nezuro, fomos lá tomar sopa, takapiwa supu, estávamos a acompanhar com pão. taiperekedza nechingwa. Algumas pessoas estavam a consultar. Vamwe vanhu vaibvunza, Tem uma dúvida em relação ao pão pane kumwe kusaziwa, e a carne que nós comemos ontem. pane kumwe kusaziwa kuti Porque chingwa sabia-se que há muito tempo, há tempos atrás, nekuti bhaibheri rinotaura panguva yakapfuura quando é período da Páscoa, kana iri nguva yeEaster, não se comia pão porque é o corpo de Jesus, panga pasingadye não chingwa se comia nekuti carne com Jesu, sangue porque estaríamos a comer o sangue de Jesus. asi panga pasingadye futi nyama Então neropa nekuti queremos taiziva um itadzero pana Jesu. esclarecimento porque alguns comem, alguns não comem. Cheko nekuti vamwe vanotya vamwe havadyi. Eu, por exemplo, na minha casa ontem comemos papa de arrojo Ini nezuro takadya, e chegamos aqui e fomos surpreendidos com pão. takazopiwa chingwa. E desde a sexta-feira nós estamos a comer carne. Kubvira muchishanu hatisi kudya nyama. Muito obrigado. Uma salva de palmas, uma salva de palmas. Ok, vamos só dar abertura para a última questão. Mubvunzo wekupedzisira. Última questão? Mubvunzo wekupedzisira. Ok, muito obrigado. Ndatenda. Não havendo mais questões, Pasina mubvunzo umwe futi. temos a primeira questão, Tine mubvunzo wekutanga. que foi da nossa mãe. Ndiyo wemai wedu. Ela perguntou assim: Iye abvunza achiti, se Jesus morreu kana kuti Jesu pelo nosso akafa sofrimento, kuda kutambudzika pela kwedu nossa dor, nemarwadzo ele edu, morreu por tudo de mal, né? iye akafira zvakaipa zvose. Então qual é o motivo de nós até hoje estarmos a sofrer? Ndezvipi zviri kutorera kuti isu nanhasi tisvike tichitambura? Por que estamos doentes? Ngeiko tinorwara? Qual é o motivo dessas doenças? É que Jesus Cristo já morreu por essas doenças. Chii chinokonzeresa kuti tirware iye Jesu atotifira? Ok? Alright? Alguém tem uma resposta rápida? Pane munhu ane mhinduro here? Quer dizer que nós também todos temos a mesma questão. Taura kuti tese tine mibvunzo umwe chete. Ok? Conseguimos ver uma mão lá? Pane ruoko uko. Boa tarde a todos. Boa tarde. No meu entender, nós continuamos a sofrer porque nós continuamos a desobedecer às ordens de Deus. Pakunzwisisa kwedu isusu Uma salva de palmas, uma salva de palmas. atiteerere kuna Mwari. Eu vou tentar responder de acordo com a palavra de Deus. Ini ndinoda kutaura Se alguém puder me ajudar, não me lembro qual é o capítulo, mas é João. kana ariko anondibatsira ndicharangaririre chapter Que diz assim: inotiro No mundo tereis aflições, munyika muchawa nematambudziko mas tende bom ânimo, asiwa ine moyo porque eu wakanaka já venci o mundo. nekuti ini ndakunda Então nyika. essa é uma palavra que tem a resposta da questão. Ndikutenda kuti É só pasoko iro percebermos bem esta palavra. ini Muito obrigada. ngatinzwisise Se alguém soko iro puder me ajudar, é João, não me lembro qual é o João. munhu kana ngagona Se alguém kundibatsira puder me ajudar.
kana panooneka munhu No João anondibatsira 16:33. johani 16:33 16:33. 16:33 Exatamente, João 16:33, é verdade. ndiyo johani. Amém, igreja. Amém. Eu acho que, Pode aproximar mais o microfone. do meu ponto de vista, eu acho que em algum momento nós sofremos maonero yangu dzimwe nguva tinotambudzika por causa das nossas atitudes. nekuda kwezviro zvedu. Nós se esquecemos do mandamento da lei de Deus. Isu tinokanganwa mirayiro mitemo yaMwari. Vivemos segundo as coisas da terra. Tinorarama maererano nezvinhu zvenyika. E são muitas para nos atrapalhar. Nekuti pane zvakawanda zviri kutirasisa Perdemos o foco e determinação. kusvika paimwe nzvimbo. Quando nós estamos em situações, como bem disse, a maior parte dos pregadores que pregaram aqui na Páscoa, Waparidzi vazhinji waparidza paista inoi temos que olhar para o sangue de Jesus. tinofanira kutarisa paropa raJesu. Ele é o Salvador. Iye ndiye muponesi. Ele veio para arrancar as nossas iniquidades. Iye auye kuzotora zvitadzo zvedu. Não significa nós pecar porque Jesus Cristo derramou o sangue. Hazvisi kuda kureva kuti tinofanira kuramba tichitadza nekuti iye adurura ropa. Significa fugir do pecado. Iro chivi changa chiriko Encontrar um auxílio na palavra de Deus. kuona zorodzo nyaradzo pasoko raMwari. Dar uma determinação no sangue de Jesus. Pane imwe determinação paropa raJesu. Esta é a minha contribuição. Ndiyo maonero Uma salva de palmas, uma andinoita salva de palmas. maoko. Nosso Deus é maravilhoso. Mwari wedu akanaka. Ok, Mano Maurício. Brada Maurício. Quero agradecer a Deus em Dino- primeiro lugar. Ndinoda kutenda Mwari pekutanga. A pergunta que ela deu é uma pergunta boa. Mubvunzo waapa iye mubvunzo wakanaka. Por que nós sofremos ou ficamos doentes? Seiko isusu tinotambudzika iye ngeiko tinorwara. De facto, Jesus já morreu para todos nós. Chokwadi Jesu akatifira isu tose. Mas não todos, aqueles que creem nele. Asi kwete wese asi waye vanotenda kwaari. Mas aquele que crê também em Jesus, Uyo anoteerera mirayiro ele yaJesu. também fica doente. Iye anorwarawo futi. Porque se não ficar doente, ele é anormal. Nekuda kwekuti akasarwara iye munhu Só que as doenças que ele lhe ataca asi zvirwere zvinomubata. não são doenças acompanhadas com espíritos, Hazvisi zvirwere zvinoperekedzwa mas sim nemweya. são doenças naturais. Asi zvirwerewo zvenatural. Como constipação, Sebesa etc. nezvimwe. Uma forte salva de palmas. Maoko. Ok. Nosso pastor, Mufundisi wedu. nosso pastor Fernando Josias, pastor da Vila Nova. Mufundisi wedu ku Vila Nova. Quero agradecer a Deus por me permitir Ndinoda kutenda Mwari nekunditendera participar também neste debate. kubudirirawo pakutaurirana uku. Vou tentar, não porque eu sei. Ndinoedza hazvisi kudaura ndinogona. A minha resposta, se calhar, eu vou dividir em dois grupos. Mhinduro yangu ichaburikidza mubhaibhuro. O primeiro grupo é isto que já ouvimos dos outros, Zvekutanga ndizvo zvatanzwa nevamwe. a dizer que a maneira de nos comportar perante a Deus, Taura kuti maitiro yatinoita pamberi em paMwari. algum momento, queria com que nós estejamos a sofrer. Dzimwe nguva dzinotiitisa kuti isu titambure. Porque Deus é Nekuda Deus. kwekuti Mwari Observa a mente de alguém. anoongorora pfungwa dzemunhu. Se você diz que vou à igreja adorar a Deus, Iwe ukati ndinoenda kuchechi unonamata Mwari. primeiro tens que ser sério Pekutanga unoda kuva uri serious para com este Deus. naMwari iyeyo. Entregar-se todo o seu pensamento, as suas forças, Kuisa pfungwa dzako dzese nemasimba ako ose somente para lhe agradar. kuti ungomufadze. Eu tenho observado algum comportamento que em algum momento me pergunto, mas será que todos estamos alinhados para este Deus? Inini ndinoongorora maitiro evamwe vanhu ndinozofunga kuti Veja só, estamos aqui desde manhã até estas horas. tarisai tiri panobva mangwanani kusvika nguva dzino idzi. Mas porque concordamos de que hoje é o dia de adorarmos a Deus. Nekuda kuti takawirirana kuti nhasi Não há ninguém que abandonou. hapana akabva.
Mas há os que abandonam cultos, asi vamwe vanobva mumasevhisi alegando que, porque demoraram, porque não sei o que é. wachiti Ma- nekuda kwekuti vanonoka nezvimwe Mas quando recuarmos no Antigo Testamento, tikadzoka ku old testament a Bíblia diz assim: bhaibheri rinoti o sétimo dia era proibido que eu fizesse as minhas coisas. zuva rechi7 rairambidzwa kuti ndiite zvinhu zvangu Se eu quisesse sair do lugar onde estou sentado, kana zvaidikana kuti ndibve panzvimbo yandaikagara tinha que eu pegar numa pedra, zvaitodikanwa kuti nditore dombo atirar até onde ela puder chegar, ndiri kandi kusvikira usando parinosvika as minhas próprias forças que eu tiver. ndichishandisa masimba andingi ninawo Este raio da pedra kuhamba era o espaço permitido eu para poder circular no dia de sábado. iyo nzvimbo yaitenderwa kuti nini ndivhakate Com estas palavras, Deus está a dizer que somente o sábado era só para adorar a Ele. nemasoko iyayo eri kutaura kuti satati ndiyo zuva Se o corpo está cansado, kana nyama senta, yakaneta medite iyo gara na uchifunga palavra de Deus. pasoko ramwari É um dos pontos. ndiyo poindi Nos yekutanga confrontamos até nos ofender em algum momento por causa dessas pequenas coisas. zvimwe zvinorarama mukushushikana nekuda kwezvinhu Daí que, kubvira ipapo enquanto nós estivermos concordados, automaticamente o demônio entra. isusu kana tisikawirirana dhimoni rinopinda O segundo caso, nyaya yechipiri eu iria correr para 14 de Jó, inini ndaida kumanyira pa versículo 1 e 2. Joe 14 Ele diz assim: anoti a vida de um ser humano upenyu hwemunhu está cheia de tribulações. hwakazara nematambudziko Eis a razão que aparece como uma flor. nekuda kwaizvozvo unooneka saruwa Em particular, vós que sois jovens. pachidivi ndinotaura kwamuri Em mai algum momento, vocês carregam coisas que estão acima das vossas capacidades. dzimwe nguva imi munotakura zvinhu zviri pamusoro pekupinda level yenyu Sem perceber de que o seu corpo está se desgastar em pouco tempo. musinganzwisise kuti mwiri wenyu uri kupera pamwe Depois de shomanani 35 anos, 40 para lá. pamakore anokwana Você há de ser como eu a dizer que a minha costela, a minha coluna. iwe unozoona ini wakutofamba Daí a doença entrou. iwe wakutoona wapinda Mas Jesus ressalvou esta parte. asi jesu No meu entender. akatiponesa padivi iroro Ele disse: eu estava doente. Eu ndairwara estava hospitalizado. ini ndanga ndiri kuhospital Vieram me visitar. vakauye kunondishanyira Quer dizer que nós, enquanto estamos neste mundo, zvikuda kureva kuti isusu aquilo tiri que nós panyika pegamos ino com as nossas mãos, isu aquilo que nós consumimos, zvizvi aquilo que nós fazemos como trabalho zvatinoita para sabasa ganhar o pão, kuti tipiwe em algum nechingwa momento cria problemas no nosso organismo. ndiri rinobata zvinhu Dias mukutumbura depois, zuva fico rerufu doente, ndinorwara vou ao hospital. ndinoenda kuhospital Mas a verdade é de que asi chokwadi ndechekuti devo na minha mente ndinofanira kuva mupfungwa dzangu ter em conta que existe alguém kuziva kuti que pane pode munhu me curar. wekuti anondiporesa Porque ele disse: enquanto você estiver doente, kuti akwati tenha kana a uchirwara capacidade de lhe curar. pane anokuporesa Muito obrigado. ndatenda Termino por aqui. Amém. Amém. Sim, sim, nosso pastor. mufundisi Muito obrigado. ndinotenda Eu chamo-me Joaquim Ferreira Siaka, zita ndiro ramanzwa sou pastor do Bloco 9. mufundisi watonoma block 9 O tema que nós fomos dados é muito importante. musoro wenyu watiri kutaurirana wakashikosha Na verdade, essa dúvida existe em muitos de nós, chokwadi mibvunzo iyo iriko mwatiri wazhinji mas eu quero dizer que tudo que nós chamamos de sofrimento asi ini ndinoda kutaura kuti zvese zvatinodaidzira tichiti madambudziko foi determinado por Deus. izvinhu zvakatemerwa namwari Quando nós abrirmos no livro de Gênesis 3, isu tikawerenga mubhuku ragenesis 3 Gênesis 3, genesis 3 14, pa40 a Bíblia diz assim: bhaibheri rinotaura richiti Então o Senhor disse à serpente: ishe akataurira kuna nyoka Porque fizeste isto, nekuda kwekuti waita izvozvi maldito serás uchatukwa mais que toda a fera, kupfuura kwezvinhu e mais zvose que todos os animais kupfuura kwemhuka dzose do campo. dzemusango Sobre o teu ventre andarás, asi usafamba nedumbu e rako comerás uchadya todos os dias mumazuva da ose sua vida o pó. bukuta
3:15. inoti Porém, inimizade entre ti e a mulher, Jesus e entre a tua semente e a semente da mulher. mukati mwembo Esta te ferirá o calcanhar achakubaya pakuchiguno e tu pisarás a cabeça, te morderá o calcanhar. newe mukadzi uchatsika musoro. A mulher disse: Mukadzi kumukadzi akati multiplicarei grandemente a tua dor ndichawedzera marwadzo ako e a tua conceição. nekubereka kwako. Com dor darás à luz filhos, nemarwadzo uchabereka e teu mwana. desejo será para o teu marido. Zvido zvako zvose zvichaitwa nemurume Ele te wako, dominará. iye ndiye achakutonga. E Adão disse: Adamu akamutaurira, porque deste ouvido a voz da tua mulher, nekuda kwekuti wanzwa inzwi ramukadzi e wako comeste a árvore que te ordenei, dizendo: wadya muchero wandakakurayira ndichiti não comerás dela. usadya zvibereko zvake. Maldito é a terra por causa de ti. Inotukwa nyika nekuda kwako. Com dor comerás dela Nedikita uchadya todos os zveziya, dias da tua vida. uchadya zveziya mazuva ose zvomupenyu wako. Esta é a determinação do sofrimento do ser humano Uku ndiko kutemerwa kwekutambudzika kwemunhu depois de ter pecado, kushure kweiye kwakutadza, depois de não ter obedecido o mandamento de Deus. kushure kwekusateverera mirayiro yaMwari. Quando nós formos no João 16, Isu tikaenda mubhuku raJohani 16 João 3:16, muJohani 3:6 vamos ver que a palavra de Deus diz: tichaona ikoko soko raMwari chiti, Deus amou o mundo de tal maneira Mwari akada nyika nemuto iyoyo que enviou seu Filho unigênito akatumira mwana wake iyoga para que viesse ao mundo, kuti azouye panyika, para que todo aquele que cresce nele kuti wose anotenda kwaari não pereça, asafa mas tenha a vida eterna. ase neupenyu usingaperi. Aqui estamos a ver Deus Apa tiri kuona Mwari a recuperar aquele homem que ele amaldiçoou no livro de Gênesis. achidzosera munhu uyu akaraza mubhuku reGenesis. Este é Deus Uyu Mwari uyu que veio, que mandou seu Filho akatuma mwana wake para salvar o homem. kuti azoponese munhu. Só que esta salvação Asi ruponeso iri não fala da carne, harishote marwadzo, porque no Gênesis nekuda kwekuti muGenesis Deus fala da carne, fala da comida, fala dos espinhos, fala daquilo que o homem tem que fazer para se alimentar. Mwari anotaura nekuda kwenyama, Mwari anotaura nekuda kwezvekudya, anotaura nekuda kwezvemwe. No Gênesis, Bhuku reGenesis, aliás, João 3, Johani 14. 3:40 Sorry. munondigerera. João 17:15. Johani 16 17:15. João 17:15. Diz assim: rinotiro, esta é a oração que Jesus Cristo fez para os seus discípulos uyu ndiwo munamato Jesu akaitira kuvadzidzi e wake para todas as pessoas que estariam no mundo. futi pamusoro pevanhu vose vachava vari panyika. Diz assim: Anotiwo, não peço que os tires do mundo, handisi kukukumbirai kuti muvabvise panyika, mas que os livres do mal. asi muvadzikinure muzvakaipa. Então aqui nesses versículos todos, Pano pamavhesi aya yose não há nenhum versículo que fala sobre a dor simplesmente. hapana vhesi inotaura pamusoro pemarwadzo yoga. Este livramento que Jesus Cristo fez Kudzikinurwa ikoku kwakaita Jesu, foi um livramento espiritual. kudzikinura pamweya. E nos diz Anotitaurira que ele, Jesus, orou kuti iye Jesu akanamata por nós nekuda para kwesu que nos livrasse do mal. kuti atinunure muzvakaipa. Estas são as coisas que o homem deve cuidar-se. Izvi ndi zvinhu zvekuti munhu anofanira kuzvichengeta, O mal. kuzvichengetedza muzvakaipa, Porque a carne nekuti nyama já foi amaldiçoada. yatotukwa.
E ela vai passar. iyo ichapinda Porque disse, nekuti akati certamente se comeres desta fruta, chokwadi ukadya chibereko ichi morrerás. uchafa. Então a morte já está determinada para o corpo. rufu ratodhikira kumuiri. Todas as outras coisas, mabasa ose a Bíblia diz que Jesus orou, pediu ao Pai para nos livrar do mal. bhaibheri rinoti jesu akanamata kutiisa pamberi pana baba kuti atidzikinure muzvakaipa. O mal é o pecado. Zvakaipa ichiwi. E Jesus Cristo diz, jesu akati enviar-vos-ei o Espírito Consolador. ndichakutumirai mweya munyaradzi. Ele, quando vier, iye achauya vos recordará todas as coisas que eu vos ensinei. achikurangarisai zvese zvinhu zvandakakudzidzisai. O sofrimento do homem hoje matambudziko emunhu nhasi depende de nós lembrarmos e cumprir aquilo que Jesus nos ensinou. yanoenderana nemaererano isu kurangarira kwezviye Mas o sofrimento da carne, kuti madambudziko enyama penso eu que já foi determinado. taurwa kukare. Mas a salvação espiritual, essa, asi ruponeso kumweya ndirori terminou na cruz. rakaperera pamuchikwa. Obrigado. notenda Queremos dar uma salva de palmas. aoko Não sei, nossa mãe que deu a dúvida. amene mai angani mubvunzo wacho O que achou das respostas? Já está. uri kuzviona senemhinduro kana matonyatsa. Epa, tô satisfeita. ndinogutsikana. Ok, muito obrigado. tinotenda Muito obrigado. notenda. Nosso Deus é maravilhoso. mwari wedu akanaka. Eu vou passar para a segunda pergunta, ndichapinda pamubvunzo wekuchipiri que é do nosso irmão Maurício. yekuti ndiwe brother Mauricio Ele estava a falar sobre Santa Ceia aitaura pamusoro pesanda seya. e ele referenciou iye azviratidzira dizendo que Jesus Cristo tinha o cálice e tinha o pão. abvunza achiti jesu anga mukombe nechingwa. E disse aos seus discípulos: akataurira kumadzidzi tomai o cálice que representa o meu inwai mukombe unoratidzira e chiropa comai o pão que representa o meu. idyai futi chingwa E chinoratidzira esse sangue e essa carne ropa irori nenyama iam iyo representar a redenção dos pecados, kuratidzira kubvisa kwezviwi a purificação dos pecados. kucheneswa kwezviwi. Então, nosso mano disse que num outro versículo asi hama yedu yataura kuti pavhesi está escrito sobre tomar a Santa Ceia zvakanyorwa pamusoro pekuita sanda seya indignamente. zvisina kururama nenzira dzisiri itso. Então ele gostaria de saber, ndaifarira a Bíblia só diz sobre não tomar a Santa Ceia indignamente. bhaibheri rinoti kusanwa Então, a sanda seya dúvida nenzira dele era isiri. de saber o que é isso de tomar a Santa Ceia indignamente. mubvunzo wake ndewe uyu wekuti ndezvipi izvo zvinoda kureva kunwa sanda seya nenzira isiri iyo. kune ruoko uko kune ruoko Aleluia, aleluia. amen. Quero ajudar a responder essa pergunta. ndinoda kubatsira kupindura mibvunzo iyoyo. Tomar Santa Ceia indignamente kunwa sanda seya nenzira isiri iyo é tomar a Santa Ceia enquanto você não está bem, não está purificado. ndekunwa sanda seya iweyo hauna kumira zvakanaka hauna kucheneswa. É de exemplo, é tomar Santa Ceia ndekunwa sanda seya enquanto você amarrou alguém no seu iwe coração. wakasungirira munhu mumwoyo mwako. Sim. Tomar Santa Ceia kuenda kunonwa sanda é seya quando você não perdoou o seu irmão. iwe hauna kuregerera hama yako. Muito obrigado. ndinotenda. Mais alguém com alguma resposta? pane mumwe munhu here nemumhinduro imwe futi. Nosso irmão Maurício, brother Mauricio já está esclarecido? matojekeserwa here? Não está esclarecido? hamuna kujekeserwa. Talvez nos dar com mais detalhes a sua questão, kana kuti iwe mungagona kutaura que é para nós passarmos para a pergunta seguinte. kuti tipinde kumubvunzo umwe. Sim. Eu estava a debater com alguém alguns dias atrás ini ndaitaura nemunhu mazuva yakapfuura sobre o que é tomar a ceia indignamente. zvinoda kure ndekupi kunwa sanda seya nenzira dzisiri. A pessoa me questionou o que é tomar a ceia indignamente. Eu dei a resposta que a nossa mãe deu. inini akandibvunza munhu iyeni ndakapa mhinduro yataurwa namama. Só que ele veio me questionar. asi yakazouya kuzondibvunza. Imagina que alguém que não tem conhecimento chimbofukidzira kumunhu ana rudo
sobre o que é a Santa Ceia. nekuda kuti chii chinonzi Santa Ceia. Mas a pessoa não amarrou ninguém no coração. Kana munhu akasungirira munhu mumwoyo, A pessoa perdoou aquelas pessoas que lhe ofenderam. munhu aregerera kuvanhu vaye Mas ele vakamukumbura, não tem conhecimento sobre a ceia. asi iye haana ruzivo nekuda kweSanta Ceia. Mesmo assim, tomar a ceia. Kunyange zvakadaro A pessoa tomou a ceia dignamente. munhu anoerera Santa Ceia nenzira isiyo. Ok, muito obrigado. Alright, ninotenda Sim, nosso pastor. mufundisi wedu. A Santa Ceia foi instituída por Jesus Cristo. Santa Ceia yakaitwa neJesu. E Jesus Cristo, antes de dar o pão e o sangue e o vinho para os seus discípulos, lavou os pés dos seus discípulos. Ao lavar os pés dos seus discípulos, estava a purificá-los para poderem merecer tomar a Santa Ceia. E o versículo de onde ele tirou essa expressão diz assim a seguir: examine-se a pessoa se é digna de tomar a Santa Ceia. Normalmente, quando o ministro que ministra a Santa Ceia explica o que é examinar-se, se possível, as pessoas que querem tomar a Santa Ceia e acham que tem algo que lhes contaminou, vão aos grandes confessar e serem abençoados para poderem tomar a Santa Ceia. É perigoso tomar a Santa Ceia quando nós estamos no pecado. A única coisa que impede a pessoa de tomar a Santa Ceia é o pecado. Quando diz que não tome a Santa Ceia indignamente. Examine-se a pessoa. Vamos revisitar este versículo. Aí diz que examine-se. Esta mensagem é do apóstolo Paulo a explicar como deve ser ministrada a Santa Ceia. Obrigado. Bem, queremos dar uma salva de palmas. Tinoda kurowa maoko. Então, o nosso pai já deu a resposta. Baba wedu atopa mhinduro. Ele falou primeiro sobre se examinar. Atanga kutaura kuzviongorora. Ok, estou a ver mais uma mão do nosso pastor. Ndiri kuona futi ruoko rwemufundisi. 2 segundos apenas. Eu estava a pedir que, se calhar, Ndaikumbira kuti essas perguntas e respostas mibvunzo iye nemhinduro idzi fossem a terminar com o nosso delegado, dzizopedzeswe para ele fazer uma censura das respostas, se estão claras ou não. kuti iye apedzese Porque nemhinduro ele kuti está no nosso dzakajeka kana meio kuti e nekuti ele ari pakati tem pedu. mais, muito mais o que responder disso. Iye ane zvakawanda ende zvakawandisisa zvokuti angatipindure. Muitíssimo obrigado. Tinotenda zvikuru. Mais uma salva de palmas, mais uma salva de palmas. Maoko futi. Nosso Deus é maravilhoso. Mwari wedu akanaka. Vamos passar para a terceira pergunta. Tichapinda pamubvunzo wechitatu. Resumindo a pergunta, tichiitira muchidimbu está a dizer, será que Judas foi no céu ou foi no inferno? taura kuti Judha akaenda kudenga ere kana Esse kuti é o aenda resumo kugehena. básico dessa pergunta. Isu taona ndizvo zvemubvunzo iwoyo. Sendo assim, gostaria de primeiro nós, a igreja, ndaifarira kuti chechi yedu antes mesmo dos nossos pastores, vasati vafundisi wedu gostaria se alguém aqui na igreja tiver alguma resposta, ndaida kunzwa kuti pane ane pudesse mhinduro dizer alguma coisa. tiataure chimwe chinhu. O conhecimento que você tem, Zuo raunaro qual é a importância de debate? ndekupi kwakakoshera Debate kutaurirana. nós conseguimos unir várias mentes Kutaurirana kunogona kusonganisa mfungwa dzakawanda para formar um único consenso. kuti pave nemhinduro imwe Então, se chete. você tiver a resposta dessa pergunta, Kana iwe une mhinduro yemubvunzo uyu, sinta-se livre para partilhar. inzwawo wakasununguka kuti ugoerane. Não tenha medo de errar. Usatye kutadza. Aleluia, aleluia. Amen. Nosso Deus é maravilhoso. Alguém com uma resposta? Mwari wedu ruoko apa, ruoko apa, ruoko apa. Tem uma mão aqui. Ah, desculpa, não estava a ver. Tinotenda ndanga ndisingaziona. Respondo pelo nome de Lavo Menezes. Eu penso que ele, ao entregar as moedas, arrependeu-se. Sim, até ali estava tudo bem. Mas o erro dele foi de cometer suicídio. Logo, foi para o inferno. Ok. Nosso Deus é maravilhoso. Muito obrigado. Mwari wedu akanaka matatenda. Mas
pane mufutiri. Respostas rápidas e breves. Mhinduro dzekukurumbidza A dzinopera pergunta é nokurumbidza. se Judas foi para o inferno ou para o céu. Mubvunzo ndevekuti Judasi akaenda kudenga here kana kugehena. Ele se arrependeu sim, Iye akazvidemba hongo. depois foi cometer suicídio em demonstração de arrependimento, digamos assim. Asi akazoenda kunozviuraya kunoratidzira Então, será que kuzvidemba. ele foi para o céu ou foi para o inferno? Iye akaenda kudenga here kana kugehena. Ok. Alright. Nosso coordenador, Coordinator wedu. antes de nós partirmos para os nossos pastores, Tasati tasvika quando kuwafundisi. chegamos aos nossos pastores, não voltamos mais para trás. Amém? Tikazosvika kuwafundisi atidzoke futi kumashure. Temos uma mão essa. Tine ruoko apa. Muito obrigado, chamo-me Claudino. Ndinotenda zita ndiro Ramanzwa. Eu só queria acrescentar o que o pai Lavo disse, Ndaida kungowedzera zvataurwa nababa Lavo. que tem o mesmo entendimento que Judas foi para o inferno Ndinokunzwisisa kumwe chete kwekuti Judha akaenda kugehena. e também todo aquele que se dá a própria vida, Ndezvekare wese uyo anozviuraya. aquele que toma comprimido, Uyo anonwa mapirisi. toma venenos, Anonwa zvinourayisa. se atira do prédio. Anozvikanda pa prédio. Esse, o inferno é certo para essa pessoa. Wese gehena rakamunanga munhu iyeyo. Muito obrigado, uma salva de palmas. Ndinotenda maoko. Bem, agora vamos dar o tempo para o nosso pastor. Ndinoda kusiyemukana kuvafundisi wedu. Até agora a resposta é que Judas foi para o inferno. Zvikaiko zvino mhinuro ndekuti Judasi akaenda kugehena. Ok, nosso Deus é bom. Alright, mwari wedu akanaka. Yeah. Desculpe, parece que estou a falar muito. Munondiregerera ndinenge ndiri kutaura kunyanya. Para mim, a minha resposta é Kwandiri mhinuro yangu iyi apa. para o senhor Judas Iscariote, Kuna Judah Iscariot. não está no inferno. Iye haasi kugehena. Ok. Ele se suicidou antes de Cristo ser morto. Iye akazviuraya Jesu asati aurahwa. Dito e feito, a alma dele foi para o inferno. Taura chokwadi mweya wake wakaenda kugehena. Que dizem de que é AIDS. Notaura Nas profundezas da terra, onde era a cadeia espiritual de muitos. Alguns, aqueles que morreram no tempo de Noé. wamwe wakafa munguva yeNoa. É o meu entendimento. Nekunzwa kwangu. Vou me defender no 1 Pedro, Chazvitsigira pa Peter wekutanga. capítulo 3, versículo 19. Chapter 3 mukati 19. Diz que quando Jesus Ikati pa sai Jesu do seu corpo já pendurado na cruz, ipa akafa mumwiri wake panga o seu espírito mweya wake não estava em descanso. wanga usiniri muzororo. Foi até lá na cadeia, no AIDS, Wakaenda usvikira munzvimbo iyo para ir fazer um trabalho igual a que ele fazia aqui na kuti terra. aende kunoita basa rakaenzana neiri raiita Quando chegou lá, encontrou também Judas na mesma cadeia. paakasvika mujeri imo akamusvikira Judha mujeri imwe cheteyo. E ele pregou. Iye akaparidza. Pregou bem mesmo. Akaparidza zvakanaka. A Bíblia diz que no domingo, Bhaibheri rinoti musondo algumas pessoas que já estavam mortas wamwe vanhu vanga vatofa ressuscitaram com ele. wakamuka naye. Foram vistos na cidade de Jerusalém. Wakaonekwa kuguta A rejerusarema. partir do arrependimento dele se enforcar. Kubvira pekuzvidemba Não havia kwekuzviuraya. quem lhe podia perdoar naquela altura. Nenguva zvaida kufanira kuti Mas quando houve esta oportunidade asi papa de akaonekwa ouvir mukana a iwoyo palavra de Deus através do mesmo Jesus, ikunzwa soko ramwari pakuburikidza kwejesu no meu entender, estou vendo que foi o primeiro a dizer que perdoa-me, Senhor. kunzwisisa kwangu Porque eu não sabia o que estive a fazer. ndiregerere nekuti ndanga ndisingazivi zvandaita. Muito obrigado. Ndinotenda. Queremos dar uma forte salva de palmas. Nosso Deus é maravilhoso. Mwari wedu akanaka. Ao nosso pai que deu essa questão, Baba apa mubvunzo uyu acredito eu que já está respondida, não é? ndinotenda kuti matopindurwa nditi. Mas antes de nós passarmos para outra questão, Tipinde pamubvunzo umwe. queremos pedir ao nosso delegado para ter algumas palavras. Tinokumbira iye delegato wedu kuti awe nemasoko. Com a permissão, Nekutenderwa. o que eu sei, Zvandinoziva o arrependimento de Judas kuzvidemba kweJudha
ir deixar dinheiro. kwenda kunodzosera mari Não é o arrependimento que leva para o céu. akusi kuzvidemba kuno kumutora kwenda kudenga, É o arrependimento do sentimento de toda a humanidade que eu fiz mal a pessoa que é santa. ikuzvidemba kwakunzwa kwevanhu wose kuti iye ndatengesa mutsvene. Ele quando sai vai se enforcar. Iye paakabva ndokuenda kunozvisungirira. Aí é outro assunto que ele provocou. Ipapo imwe futi nyaya yaakadena. Mas a Bíblia confirma-nos, Asi bhaibheri inotitaurira kuti no livro de Atos, capítulo 1, versículo 25, mubhuku remabasa pa chapter 1 verse 25 esi quem pode ler ali? ndiani angativerengera pano? Atos 1:25. Para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Judas estava no meio dos discípulos, Juda angari pakati pewadzidzi como enviado do diabo. semutumwa. Ele era, a Bíblia diz assim, Iye anga bhaibheri rinotaura por richiti inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. iye akati sekusawirirana kwembeu yako nembeu yemukadzi. Judas estava lá como semente do diabo, representar o diabo, para fazer o serviço de ferir o calcanhar de quem? Da semente da mulher. Juda angari ipapo sambeu yekuratidzira kune diaborosi pa kuruma kana kuti kudena mumwiri wemukadzi. A presença dele ali, Uwepo wake ipapo se a gente lê no livro de Salmos, isu tikawerenga mubhuku há ramapisarema capítulo que identifica que o nome desta pessoa que vai trair Jesus pane zvinoratidze kune zita remunhu iye achatengesa Jesu riscado, rakachekwa toda a sua vida está mal. kuti upenyu wake wose Por wakashata ser a semente do diabo, nekuda kwekuwa mbeu yediaborosi veio a ferir calcanhar da semente da mulher. yakazouye kuzoisa ronda pa mbeu yemukadzi. Então ele estava no meio dos discípulos, Iye angari pakati mas pewadzidzi tinha lugar dele. asi anga nenzvimbo yake. Quando terminou a missão dele, Paakati apedza basa rake voltou lá no inferno onde Aka- está o Senhor que lhe mandou. akaenda ikoko kugehena kwekuti Mwari akamutuma. Ok, nosso Deus é maravilhoso. Mwari wedu akanaka. Por enquanto não vamos tocar mais nesse assunto. Isu sati chabati futi panyaya iyi Assim que o nosso pai já falou. nekuti baba totaura. Nosso Deus é maravilhoso. Nome de Jesus. Vou passar para a terceira questão, quarta questão, Ndichapinda pa mubvunzo wechirongomuna. que não é uma questão para nós todos responder, mas é uma questão retórica, né? Isu tingagona kusa É uma questão que você vai se responder a si mesmo. imubvunzo unozvidara iwe wega chifa Jesus chako Cristo morreu pelos nossos pecados. so jesu akafa kuzvivi zvedu Jesus Cristo saiu do céu para a terra para nos salvar. jesu akafa kuda uye panyika kuti atiponese Cumpriu sua missão perfeitamente, akaita basa rezvo yakanaka sem nenhum erro, asina kuposha no tempo certo, panguva yakakodzera tudo perfeito. zvakanaka zvese Ele já fez a parte dele. akati chikamu chake E a nossa mãe lançou a questão: mubvunzo wamai wedu será que você iwe está salvo? wakapona here Aleluia. amen Essa é uma questão retórica mubvunzo unofanira kuzvidara ndiwe em que pachako cada um de nós tem que ter um tempo de reflexão. yokuti mumwe nemumwe anofanira kuzvibvunza Aleluia, aleluia. amen Jesus disse: do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, zvino unoonesa munhu kuwina nyika yose mas perder a sua alma? orasika naye mweya wake Será que nós estamos salvos? takapona here Isso nos remete a uma reflexão do que nós estamos a fazer nesse lugar. zvinotisa bvunzi mupfungwa zvinhu zvatikuita panzvimbo ino Muito obrigado, nossa mãe, pela questão. tinotenda mai wedu nemubvunzo Nosso Deus é maravilhoso. mwari wedu anoshamisa E temos a última questão, tine mubvunzo wekupedzisira que é do nosso pai da província.
que disse que toda essa semana estava a passar, não sei se entendi mal, estava a passar a comer papa de arroz, a não comer pão e a não comer carne, cumprindo assim o que está escrito na palavra de Deus, não comer carne e nem pão com fermento. Então ele estava a questionar. Ontem nós comemos uma sopa que tinha carne lá dentro, é isso, né? Comemos o pão. Ok. Então ele gostaria de saber o que está a acontecer. Qual é a verdadeira doutrina sobre esse assunto de Santa Ceia e sobre o que devemos comer e o que não devemos comer. Ok, estou a ver uma mão. Obrigada pela permissão. Vou me basear a minha resposta vai se basear nas pregações. Pai, o nosso pai ontem, ele mandou abrir um versículo que dizia que os filhos de Israel, eles deviam procurar um animal para matar e assar, comer com um pão sem fermento e comer calçado, os pés calçados, e comer depressa e colocar o sangue de animal nas portas como marca. E hoje ouvimos outra pregação. O nosso delegado a pregar que para que o homem pudesse ser salvo, era preciso termos um sangue semelhante ao sangue do homem. Eis a razão que até hoje não existe nenhum cientista que já conseguiu fabricar sangue. Isso quer dizer que no Antigo Testamento não havia o sangue que temos hoje, o sangue igual ao sangue do homem. É por isso que haviam aquelas leis que o homem devia se esforçar. Mas depois de Jesus vencer na cruz, ele venceu. Comer pão com fermento, não comer pão com fermento, comer carne, não comer carne. Jesus venceu. O único sangue que só consegue lavar o ser humano até então é o sangue de Jesus Cristo. Então, as leis de comer pão, carne, foi Deus que disse para os homens. Porque era antes do Cordeiro vivo ser crucificado na cruz. Mas hoje Jesus venceu na cruz. Nós estamos a comer pão. Estamos a comer carne. Estamos a comer bolo com fermento. Muito obrigado. Eu penso que a mamãe aqui está de parabéns. Eu sou Geraldo Macossa da Ascensão dessa igreja. A nossa mãe já explicou muito bem. Portanto, em todas as Páscoas nós comemos carne. Sem nenhum problema. Não vou prolongar porque a nossa mãe já explicou, senão vou roubar tempo. Obrigado pela compreensão. Ok, nosso Deus é maravilhoso. Talvez ouvimos também do nosso delegado. Se tiver algumas palavras sobre esse assunto.
Já está respondido. Uma salva de palmas. Nosso Deus é maravilhoso. Vou aqui partir para uma questão. Nós sabemos que Jesus Cristo morreu. É um dia igual a ontem, sexta-feira. E hoje, como sábado, ele estava a pregar em espírito aquilo que o nosso pastor Fernando Josias estava a falar. E no domingo ele ressuscitou. Todo mundo concorda com isso, não é? Então eu gostaria de saber dos irmãos qual é o significado da ressurreição de Jesus Cristo para os cristãos nos dias de hoje. O que significa a ressurreição de Jesus Cristo para você? Aí você, como cristão, como crente das Assembleias de Fora de Faith, o que significa a ressurreição de Jesus Cristo? Só vou colocar algumas palavras entre aspas. Algumas religiões não acreditam na ressurreição de Jesus Cristo. Então, no dia em que vamos ser encontrados com alguns irmãos que não acreditam na ressurreição de Jesus Cristo, nós vamos conseguir se defender com aquilo que vai sair aqui no nosso meio. Cada um dizendo aquilo que significa a ressurreição de Jesus para a sua vida. Estamos juntos até agora? Estamos juntos? Okay. Alguém com uma resposta? Significado da ressurreição de Jesus nas nossas vidas. Obrigado pela permissão. Vou responder essa questão. A ressurreição de Jesus Cristo não se difere com o pagamento de calção. Alguém já ficou preso aqui? Seres preso e seres condenado que vais ficar na cadeia uns 40 anos ou 30 anos. Mas para você ser livre, precisa que se pague um valor X para você ser livre. A pessoa que vai pagar aquele dinheiro pode não entender o significado. Mas você que é solto, você que entende o significado da tua liberdade, qual é a diferença de estar livre e estar preso? Eu quero deixar um recado aos jovens e alguns irmãos desta igreja. Nós que estamos na igreja Assembleia de Deus Africana, nós temos doutrinas e leis que seguimos. Alguém que está na Adventista tem doutrina e lei que segue lá. Alguém que está no Zione tem doutrina e leis que segue lá. Se você querer se defender de todos esses, você automaticamente vai se desviar daquilo que você está seguindo. Jovem, estamos juntos? Se você querer se defender de todas essas congregações, há muitos debates lá fora, lá de jovens. Porque Jesus Cristo é aquilo, porque outros dizem Jesus Cristo é aquilo. Se você querer seguir todas aqueles, automaticamente você vai se desviar daquilo que é Deus. Porque a Bíblia está clara que Jesus Cristo, quando ele foi crucificado, o véu se rasgou. A cédula que estava escrito tudo sobre ti, aquela foi destruída. A ressurreição e a morte de
de Jesus Cristo. Ela representa a tua liberdade. Você deixa de ser escravo. Você é tirado do cativo. Você é livre, já é livre de circular e falar o que quer e fazer o que quer. Porque aquela cédula que te condenava. Aquela cédula foi rasgada. A ressurreição representa isso. O que você era lá. Aquilo já foi destruído. Você já é nova criatura. Você já é alguém livre. Você já é alguém limpo. Porque foi lavado com sangue que é caro. Obrigado. Jesus, uma salva de palmas. Muitos de nós podem não entender o verdadeiro poder da ressurreição de Jesus Cristo. E qual é o impacto que existe na ressurreição de Jesus Cristo? Esse debate é para nós abrirmos as nossas mentes, sabermos que Jesus ressuscitou e saber que existe um grande poder na ressurreição de Jesus. Nosso irmão Timóteo. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Timóteo. O melhor MC. Para mim, a ressurreição de Jesus Cristo, o significado da ressurreição de Jesus Cristo. Eu estava perdido. Mas fui achado. Eu estava sem esperança. Mas ele se fez a minha esperança. A ressurreição de Jesus para mim, em poucas palavras, é vitória. Não relativa, mas absoluta. Uma vitória com cheio de as até lá que não termina. Uma vitória. Para mim é a ressurreição de Jesus Cristo. Muito obrigado. Muito obrigado, melhor MC. Mas, sim. Ninguém mais quer falar, irmãos? Nossos pastores já querem falar? Papai, desculpa. Antes, só gostaríamos de ouvir os outros. Depois, papai vai terminar. Sim, não são ancião John. Obrigado pela permissão. Aqui respondo pelo nome de Josué John. Eu só queria secundar a afirmação do melhor MC, como bem se intitulou. Para mim, a ressurreição de Jesus Cristo não tem outra expressão melhor do que vitória. Porque a vida do ser humano, ela é entendida até mesmo segundo a ciência. Nasceu, cresceu, reproduziu, morreu. O último estágio do ser humano é a morte. E Jesus ultrapassou a morte. O Hades que estávamos aqui a ouvir era o sinal dessas batalhas que o homem não consegue vencer. Isaini kuti mahondo munu Jesus venceu. Então o termo adequado é vitória. Jesu akakunda. Então mutauro wakanaka norewa kukunda. Kumuka kwa Jesus norewa kukunda. Ok, desculpa, eu vi uma mão assim esse lado, não sei se pude ver mal. Aleluia, aleluia. Amém. Para mim, pasina kumuka porque era preciso Jesus Cristo ir confirmar junto do Pai. E ele disse aos seus discípulos: se eu não for ao Pai, o Consolador não virá. O tempo que estamos a viver agora
É o tempo do Espírito Santo. Que está da terceira pessoa da santidade. Deus criou o mundo no tempo de Deus. No Antigo Testamento, as pessoas estavam à espera do Messias. Jesus Cristo veio. O Messias pregou o Evangelho da salvação. E ele morreu e ressuscitou. E foi cumprir a sua promessa. Para que o Pai pudesse enviar o Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade. Que estará conosco até a consumação dos séculos. É o Espírito Santo que vai estar conosco até o último tempo. Só Deus é que conhece. Então, se Jesus não ressuscitasse, não se confirmava a salvação do homem. Uma salva de palmas, uma salva de palmas. Eu entendi bastante que Jesus Cristo tinha que confirmar a vitória, de acordo com a resposta de alguns irmãos. E o nosso pastor estava a dizer também que ele tinha que ir prestar como se fosse um relatório para Deus. A missão que Deus me deu, já cumpri com todo sucesso. Concordar com os nossos pastores, com o nosso pastor, no livro de Filipenses 2:5. Aos que tiverem uma agenda podem anotar. Aí também fala sobre o impacto da ressurreição de Jesus Cristo. Já estamos no fim do nosso debate. Porventura algum irmão tem alguma dúvida sobre o que nós tratamos até agora? Nenhum irmão? Ok, nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso. O tempo que me foi dado, eu vou terminar por aqui. E vou pedir ao nosso delegado para poder orar, abençoar de tudo que nós tratamos nesse lugar e para entrarmos numa outra fase. Obrigado, nosso Deus, Deus de Ezequiel, por esse momento que estávamos, ó Pai da Glória, neste debate. Abençoa, ó Pai Todo-Poderoso. Entregamos este tempo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Yes.